Muito bem. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem do Espírito diretamente para a alma e somente para as almas sobre a terra. Às vezes alguém pode perguntar, mas por que para a alma e somente para as almas? Porque o Espírito, ele vai ressuscitar as almas. Existe um corpo preparado, um corpo incorruptível para as almas. E as promessas dele é para as almas. Então não é para o corpo humano, para o físico, que é uma matéria, que é um santuário, que é um templo, né, onde nós habitamos. O ser, na verdade, é a alma. O Osmar é a alma habitando esse corpo. Então o alimento é para as almas e somente para as almas. Se a sua alma ouvir e receber dele a libertação, com certeza será uma alma privilegiada andando na terra no rol dos escolhidos, onde há uma promessa que o inimigo não tem acesso e não tem como agir e nem prevalecer contra os escolhidos do próprio Pai na terra. Há uma promessa a toda alma na terra. É uma bênção do Criador, né, devido à queda de Adão, Lilith e Eva. Para quem não sabe, a primeira mulher que o Pai criou chamava Lilith. Em outras ocasiões, outros momentos eu falo sobre ela. Mas, quando ele criou Adão, Lilith e Eva, havia um plano, um propósito muito grande, e ali houve uma ruptura, houve uma separação, uma queda, uma separação deles com o seu Criador, tá? E devido a essa separação, daquele momento, o Pai agiu de uma forma especial em benefício das almas dele na terra. O Criador, naquele momento que houve a ruptura, né, ele limitou o acesso de todos os anjos caídos, que se tornaram os demônios, o próprio Satã, que agiu naquele momento ali, os demônios, né, ali naquela situação, que ele se desligasse do seu Criador. Aí o que o Pai fez? Essa revelação é tão grande que é só o Espírito para trazer ela nos meus lábios e dar um entendimento para alguma alma na terra. O que o Pai fez naquele momento? O Criador, ele limitou o acesso de Satã na alma dos humanos. Ou seja, os inimigos, os espíritos, só têm acesso até a alma dos humanos. Por isso que o inimigo luta para dominar a alma dos humanos. Agora preste atenção, mas todo ser humano tem que vigiar muito. Você tem que vigiar demais. Por quê? Porque o inimigo luta para conquistar as almas, porque é só aí que ele tem acesso. Por isso que o Pai falou uma vez, a luta não é contra a carne, mas sim contra os espíritos, porque eles agem por trás das almas dos humanos. E o Pai limitou todos os espíritos, todos os demônios, os anjos caídos, somente as almas dos humanos. Só que o Pai criou uma bênção para restaurar, para restituir essa aliança, esse caminho, e para restaurar o relacionamento dele com as almas na terra. E o que ele agiu? Ou seja, a nossa vida e obra deve, portanto, estar dentro da esfera da ação do Espírito da verdade. Por isso que ele diz para Nicodemos, né, para Naquidimão, quem não nascer de novo e do alto, a alma que não for vivificada não tem como andar no reino dos céus, no reino do Espírito e nem entrar nele, porque é impossível. Há uma separação. Então, quando ele traz a mensagem que ele fala em Efésios 5,18, por exemplo, ele fala sobre isso. Quando eu sou nos acolhe, ele sempre opera através do Espírito. Quando ele liberta uma alma, que ele coloca o Espírito naquela alma que ele libertou, ele opera somente através do Espírito em nossa vida. Por isso que em Efésios 5,18 está escrito, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso indica que esta nova alma deve ser cheia do Espírito. Em outras palavras, o eu sou enche nossa alma com seu Espírito. Então toda vez que ele liberta uma alma, ele libertou uma alma, vivificou a alma, aí ele coloca o Espírito dele, que ele até prometeu, não vos deixarei órfãos, né? Eu os enviarei o Espírito da verdade. Então quando ele liberta uma alma, quando ele libertou a alma dos apóstolos, por exemplo, eles receberam o Espírito da verdade. Uma vez ele falou, vocês não saiam de Erechalarim, de Jerusalém, até que de cima vocês sejais revestidos com o Espírito da verdade.
Porque uma alma que não recebe o Espírito da verdade, ela é escrava ainda do fisiológico. E os inimigos têm acesso por trás delas. Elas são escravas. Uma vez ele até disse para o Zé Arrudim e para muitas almas: vocês são escravos. E eles diziam que era descendente de Abraão. Falaram: não, vocês são escravos. Por quê? Porque todas aquelas almas na presença dele não haviam sido libertas. E ele disse claramente: vocês são escravos. O pai de vocês é o Shemael, é o Satã. Porque a alma que não foi liberta, que não foi libertada e não tem o espírito dele, o inimigo tem acesso nessas almas na terra. Por isso que ele manifestou o Messias, o próprio Yeshua. Por isso que o inimigo luta para tentar esconder o nome verdadeiro, a porta verdadeira. Porque esse é o segredo da vida de uma alma. O Espírito da verdade opera pelo seu poder em nós. Ele opera em nós pelo seu poder. Mas o espírito maligno opera por trás das almas. Ele age por trás das almas. Satanás só pode operar na alma e pelo poder da alma. Então ele tenta sempre conquistar a alma dos humanos. Aí ele age por trás daquela alma. Tem gente que fala: nossa, conheci uma alma boa. Então aquela alma não está sendo contaminada. Ela está ali, não foi liberta, mas ela não está sendo influenciada. Ouçam bem. Ele não tem como iniciar sua obra, os demônios, Satã, os demônios, no espírito. Então quem tem o espírito, a alma que foi liberta, tem o espírito da verdade no homem, sua obra se restringe à alma. Ele não tem acesso, ele não consegue, porque ele já tem o espírito. Você que fica, por exemplo, as almas que ficam brincando, às vezes com a oportunidade que o Criador te deu, levando até você o conhecimento da verdade, e proferiu a amizade, se você preferiu a amizade das pessoas do mundo, e negando o Messias e Yeshua, você corre um risco gravíssimo na Terra, eminente 24 horas. Olha o que está acontecendo no planeta Terra. Porque quando o Pai leva a verdade, quando o Pai leva o Messias, que ele leva a porta, é a única porta da esperança para uma alma. É ele que tem poder de libertar aquela alma e aí receber o Espírito da verdade naquela alma. Aí o inimigo não tem mais acesso. Por isso que o Pai fala, o Espírito: se possível fosse, o Satã, o Shemael, enganaria até os escolhidos. Por que não é possível enganar os escolhidos? Porque quando o Pai nos escolhe, que ele traz a verdade, que ele nos liberta, que ele coloca o Espírito dele em mim ou numa alma, o inimigo não tem mais acesso naquela alma. Ali está o Espírito da verdade. Ele não tem como encostar mais ali. Você entendeu? Olha como é que está o planeta Terra no geral. Em todas as raças e idiomas. Olha como os seres humanos estão vivendo na Terra. Quero que saiba de uma coisa. Eu quero que você fique sabendo de uma coisa. As portas vão fechar a qualquer momento. Pois o Eu Sou me disse. Ele sempre fala com os seus filhos na Terra. Às vezes alguém fala: não, mas como que ele falou com você? Em Yohanan, capítulo 10, versículo 27, está escrito: os meus filhos, lá está ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Eu Sou, que sou o próprio Yeshua, ele disse isso. E bem-aventurado aqueles que nunca me viram, mas creem em mim e em minhas palavras. Então, hoje eu compartilho com você algo. Por isso que ele falou: quem não nascer de novo, não nascer do alto, não pode entrar no reino. Porque é impossível. Então o que é? Eu nasci, colocou minha alma nesse corpo, aí um dia ele me libertou, o Espírito dele vivificou, restaurou o meu relacionamento que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden com Adão, Lilith e Eva. Eu entrei no reino dele pelo poder dele, ele coloca o Espírito dele em mim, eu passo o seu templo dele, o santuário na terra. Aí o inimigo não tem mais acesso na minha alma, porque a minha alma está protegida pelo Espírito dele, pela presença dele. Eu entrei pelo pastor das ovelhas, que ele é a porta, o próprio Messias e Yeshua. Então todas as vezes, toda a alma na terra, é tão grande isso, que a gente fica até pensativo quando nós se referimos a isso. Toda a alma na terra que não foi liberta, que não nasceu de novo e do alto, que não tem um Espírito da verdade, que é o Espírito dele, que ele desceu na terra, o Espírito dele estava ali, ele falou para Felipe, para Natanael, ele conversou com os apóstolos, o Espírito dele estava ali. Toda alma que não foi liberta por ele, que não nasceu de novo e do alto, não recebeu o Espírito dele, o Shemael, vulgo Satã, tem acesso na terra. Você pode ver que todas as almas, quando procuram os demônios, Satã, para querer bens materiais, o que Satanás pede? Um pacto de alma. Que é que faz um pacto com a alma ali, ó. Por quê? Porque ele começa a agir
nas almas. Ele usa a alma. Ele tentou usar a alma no Jardim do Éden, contra o plano do próprio Criador. Ele não prevaleceu, ele tentou. E o Pai interviu, trazendo essa nova porta, esse resgate. Então o Messias, quando fala o sacrifício, o Messias, a estaca, o nome, é muito além disso. É o único escape de uma alma na terra. Relacionar-se novamente com o seu Criador. E a porta é o Messias e Yeshua. É o único na vertical e é espiritual. E aí, por quê? Porque o corpo humano, ele vai ficar na terra, é uma matéria, sabemos que fica, mas a alma, ela vai receber outro corpo, aquelas que foram libertas diretamente pelo poder do grande eu sou, pelo poder do próprio Yeshua, e que recebeu o Espírito dele. Então essa mensagem é tão rica, que é só o Espírito dele para dar um entendimento para você que está me ouvindo. Só ele. E ele que tem poder de libertar a sua alma. É ele que liberta. Porque senão, ele decretou que toda a parte psicológica das almas, dos seres humanos, se tornasse escrava do fisiológico. Ele fez isso. As almas, que é a parte psicológica do ser humano, se tornou escravo do fisiológico, justamente porque daquela queda que aconteceu lá no Jardim do Éden, se tornaram escravo do fisiológico. Por isso que ele diz, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É ele que tem poder para libertar uma alma na terra. Aí ele coloca o Espírito dele, e aí é comunhão diretamente com ele, voltando para casa com a presença do Espírito dele. Um abraço e até a próxima.